Beleza. A gente viu, que o estudo dos processos, a gente tem como chão ali, como base, o fato de todo o processo se encaminhar ali na contramão ao ponto de partida, né. E nós vemos ali, isso tem, inclusive relação com o próprio Wolfram, né. Os clássicos trabalhavam em fundos mais claros, escurecendo a superfície. A gente tem aqui, nesse segundo, um Tiziano, que é o fundo Siena, que a gente vai trabalhar hoje, vai estudar hoje, e temos aqui um Rembrandt, que é um fundo de cor, um fundo alaranjado. Todos eles partiam mais ou menos do mesmo princípio ali, dos tons quentes, né? Justamente porque a gente viu isso também, o preto e o branco interferem na cromaticidade das cores, e eles todos trabalhavam muito em cima das figuras. Então, o tom laranja era esse eixo, né, que a gente viu ali da interferência do preto e do branco nas cores, seria o eixo principal. Nós vimos, em primeiro lugar, os fundos claros, mais amarelados, né, e vimos que, na verdade, ele se desdobra em algumas possibilidades de pontapé inicial ali, de início do processo. Os dois primeiros, que foi o que a gente estudou agora, dão prioridade, né, a começar o quadro desenhando. E em cima do eixo dos amarelos, o desenhar é em cima da monocromia de amarelos. E os seguintes vão mais numa direção mais cromática, que a gente vai ver no final do curso, né? Seria o quarto trabalho, né? Então, a gente viu isso aqui, né? O eixo dos amarelos, né? Como é que ele, como é que a gente pode escurecer um amarelo sem alterar o matiz. E o eixo dos amarelos seria esse, né, eu não posso escurecer com preto, porque ele puxa para o verde, não posso ir com vermelho, porque ele puxa para o laranja, então seria a mistura do vermelho com preto, vai dar um marrom que eu posso encostar no amarelo e o resultado disso é um terra de siena, tá. E então esse seria o eixo dos amarelos. Agora a gente viu que no caso do Leonardo e de todos eles lá na época do Renascimento, o foco era em cima do desenho da figura humana. E eles trabalhavam muito, desdobrando esse eixo dos laranjas, que o laranja passa a ser a cor mais difícil, né, de você escurecer e clarear, porque a gente viu que o preto e branco interferem no matiz, né, das cores, o preto interfere no amarelo e o branco interfere nos vermelhos. Então, esfriando, né, puxando para um cinza frio e azulado. E o oposto complementar ao azulado, ao azul, é o laranja. Então, escurecer e iluminar o amarelo é o mais complicado. Teria esse esquema daqui, né? No qual, porque o laranja é a mistura do amarelo com o vermelho, né? Aqui já vale a pena ressaltar que não é uma mistura de quantidades, tem que ter mais amarelo e menos vermelho para ficar um laranja equilibrado, né? Dá botar o amarelo de um lado, o vermelho do outro e ir misturando aos pouquinhos até você sentir que esse laranja está equilibrado, não é muito amarelado nem muito avermelhado. Aí você acha esse laranja, que é uma mistura ótica, né? Uma mistura de sensibilidade ótica. Mas o esquema seria esse aqui, né? Para eu escurecer um amarelo eu tenho que botar preto e vermelho, como a gente viu, e para iluminar não tem problema, eu posso botar branco só. Para escurecer um vermelho, eu posso botar preto, que o preto não interfere na cromaticidade dos vermelhos, e para iluminar, branco com amarelo, porque o vermelho, se eu botar só branco, ele esfria um pouco o vermelho, transformando num terra avioletado, né? Começa a puxar os tons de violeta. Então eu tenho que botar um pouquinho de amarelo. Então o laranja, a rigor, a gente viu isso lá no Leonardo, a gente teria que fazer essa mistura daqui, né? Para escurecer é preto com um pouquinho de vermelho, menos do que se fosse fosse sob o eixo do amarelo, né? Então tem que botar um pouquinho de vermelho. A mistura também é ótica, e tocando ali na paleta e sentindo a cor, né?
E para iluminar a mesma coisa, eu tenho que botar branco com um pouquinho de amarelo, né? Dois brancos aqui, com um pouco de amarelo, e aqui dois pretos, né? Com um pouquinho de vermelho. Aí eu estou no eixo ali. A gente viu isso na, na estrutura de figura do Leonardo ali, naquele primeiro, né? Essa forma daqui, né? Esse aqui é um detalhe, né? Peguei vários detalhes aqui, alguns até tem quadro inteiro, mas a gente vê que eles gostavam de trabalhar isso, as figuras, o desenho das figuras, sobre o eixo desses tons alaranjados, né? No caso do Leonardo, a gente percebe isso ali na cabeça mesmo, né? Sobretudo aqui na região ali da Santana, mas a Virgem também é feita no mesmo processo, sendo que aqui nesse pescoço aqui já começa a desdobrar um terra de cena, um tom mais quebrado, né? Porque o laranja é o quê? Eu tenho que botar o vermelho e o preto para escurecer, que é esse lado de cá, e o amarelo e o branco para iluminar. Se esse amarelo e branco começam a se misturar com um pouco desse siena, né? Que o laranja está ali no meio, né? O laranja está aqui embaixo de tudo, então eu sujo o laranja com amarelo e branco para iluminar e sujo ele com marrom para escurecer. Mas se aí botei marrom com laranja, vai dar um terra de cena quente, né? É o eixo dos laranjas. Mas se esses tons aqui, que já tem um pouquinho de preto, misturam com esse amarelo e branco, começa a dar essas cores quebradas aqui, que não são bem alaranjadas, por isso a cabeça da Santana é mais quente e a da Virgem não, né? Ora, vou pegar outro detalhe aqui também, Rafael, é o mesmo princípio, né? Laranja está no eixo ali, né? Escurece com marrons, vermelho e preto, e ilumina com amarelo e branco. O que a gente viu lá, esse é um perro da La Francesca. O siena dele aqui, né, o escuro dele aqui, é com preto mesmo. Em cima do laranja vai dar um siena, ele não chegou a ficar no eixo dos quentes, não, ele ficou aqui, né, lá nos cantos, ele vai no eixo desses quentes, mas o movimento principal aqui é de iluminar o laranja com amarelo e branco. É o mesmo princípio, né? Tem um laranja geral que ele ilumina com amarelo e branco e vai desenhando a partir dali. Todos eles, né? Esse quadro do Botticelli, a gente já viu também, ilumina, ilumina aqui com o apontador, né? Aqui nessa região é o amarelo e branco que ilumina, né? Você vê que aqui tem um pouquinho de amarelo, aqui não tem, né? Então dá uma luz mais fria, onde não tem amarelo, e onde tem amarelo dá uma luz mais quente. Mas o eixo é esse laranja daqui, e também aqui ele derivou na direção desses neutros, né? Que é o quê? Laranja com preto da alcina, se sujar com esse amarelo e branco, começa a dar esses tons quebrados, que eu misturo as quatro tintas, né? Aí começa a quebrar a cor e dá esses neutros, que está aqui no pescoço um pouquinho, ali no nariz também. Ele começa a fazer variações cromáticas, mas partindo desse eixo dos laranjas. E o Bellini, da mesma maneira, também vai nessa direção, laranja no centro ali, de geral, na hora de escurecer, marrom, vermelho e preto, né? É o preto com um pouquinho de vermelho, se botar mais vermelho começa a dar esses quentes aqui, aí faz as variações, né? Um tom mais quente aqui, mais neutralizado, mais no eixo dos cenas ali, acolá, eu faço esse mesmo movimento, esse mesmo desdobramento, e amarelo e branco na hora de iluminar, né? Então a gente vê que no conjunto eles todos partem desse mesmo princípio ali, que seria uma monocromia de laranja, nada mais que uma monocromia de laranja na hora de desdobrar a estrutura da figura, né? Então a gente estaria nesse esquema daqui, né? Nesse eixo dos amarelos, e o Tiziano vai chegar e vai sistematizar isso. Porque vocês também devem ter percebido aí durante o processo, há uma transição entre, quando a gente está com fundo claro, né, a gente começa a escurecer, e escurecer é usar a luz do fundo, né? Então, é tipo uma aquarela, vai trabalhando por transparência. E tem um momento onde, na hora que o branco começa a entrar, e por isso muitas pessoas falam que o branco suja a cor, que começa a haver uma inversão, uma transição entre as transparências e as opacidades.
Então, se não botar tinta suficiente, fica aquela vibração de transparência que é sedutora, né, que tem uma vibração própria, que é diferente das cores opacas, e aí você começa a ter que fazer essa passagem entre um ponto e outro. O normal que eles faziam era a transparência, iam escurecendo gradativamente, aí depois voltava iluminando com as tintas opacas, né? De onde a luz que emana da tela deriva da própria tinta, não mais do suporte, isso é que caracteriza a opacidade. Aí esperavam isso secar e depois fechavam com novas transparências, que são as veladuras, né? As aguadas ali que sobrepõem ao processo. E o Tiziano simplifica isso, ele sistematiza isso em um processo. E ele começa a iniciar o processo a partir do Siena mesmo, tá? Esse Siena daqui passa a ser o ponto de partida, o pivô ali, o inicial do processo. Ora, a gente vai retomar isso ali na hora de propor o exercício, mas já vou adiantar logo aqui. Esse Siena aqui, o ideal é preparar ele encontrando primeiro um laranja equilibrado ali, né? Acha um laranja na palheta e escurece ele com preto. Tem gente que gosta de um tom mais baixo para preparar o fundo, né? Tem gente que gosta de um siena mais escuro, tem outros que a gente vai ver aí variações desse siena que é usado como ponto de partida. Porque uns são mais equilibrados mesmo, outros são mais amarronados, que tem menos amarelo, outros têm mais amarelo. Então, esse siena varia porque é a combinação, na realidade, entre as três cores primárias, né? Então, ele pode ser desdobrado em diversas direções. E aí, o movimento passa a ser esse aqui, as ações compositivas sob um fundo de siena, que o processo vai na contramão do ponto de partida, né? Então, as ações compositivas principais são, primeiro, iluminar, né? Eu estou um fundo escuro, eu vou iluminar. E como o siena é a mistura das três cores primárias, eu vou na direção que se misturam e neutralizam, né? Acaba, o siena é neutro, né? Cromaticamente. Então, tudo que é colocado ali em cima se encaminha na direção de uma saturação de cor, o que é bom, sobretudo, na pintura dos antigos, eles usavam muito, porque eles começavam, né? Era muito raro obter cores mais luminosas, então eles começavam com as cores terrosas. Sob um fundo de siena, essas cores terrosas ganham saturação, elas vibram com mais intensidade. Então, era um fundo que é bastante utilizado ali nessa transição no pós-clássico ali, quem detona isso, quem sistematiza isso, na verdade, né, começa a usar largamente é o Tiziano, né? A gente vai ver agora. Então, sob um fundo Siena, vou complementar aqui o negócio das cores saturadas, né? E tem uma característica que já começa direto na opacidade. Quando é escuro, então tudo que é jogado ali em cima se encaminha na direção da luz e a luz emana da própria tinta que é colocada. Então não tem aguadinho, não tem, se você der uma aguadinha de branco em cima de um Siena, o molho vai evaporar e ele vai escurecer. Você vai dar uma pincelada que está achando que tem um tom mais claro, quando ela secar, ela vai abaixar. Então, é mais na pasta mesmo. E isso tem relação, inclusive, com as teorias do Wolfram, né? Ele fala do linear e do pictório. Né? O linear, se a gente voltar lá, né? Nos nossos três processos aqui do iníciozinho, né? o, o, o linear escurece a superfície, né? Está abaixando, então vai na direção dessa estrutura mais de contorno mesmo. E quando você vem com um fundo escuro, que é esse cena de cá, o movimento começa a ser de iluminar, e iluminar é dentro da estrutura da forma, é dentro da cabeça ou do corpo da figura, é de dentro para fora. E acaba que as linhas começam a ser consequência desses planos internos, que é um processo tipicamente do barroco e que altera completamente a estética, né? O que o Wolfram chama de pictórico, né? A forma é mais aberta, porque o contorno já não pesa tanto. Então, às vezes, o cara nem desenha o contorno, começa direto a desdobrar os planos internos ali
para construir a estrutura da forma. Bom, a gente então a gente tem esse ciano daqui que se ilumina, né? Ilumina com o quê? Com laranja. E se for mais, o laranja está num cinza médio, tá? Eu estou partindo de um escuro, o laranja, a cor, né, em geral, está num cinza médio, num tom de claro escuro intermediário. Se for mais claro do que a cor, amarelo e branco para iluminar. Mas antes de entrar o branco propriamente dito aqui, né, o amarelo e branco são cores opacas, né, são as cores mais luminosas, né? Mas antes de entrar com branco, se ele começa a iluminar com laranja, o laranja já começa a funcionar como luz, e ele sujar com preto, porque é mais escuro do que o ciano seria o preto puro, né? Que ele pode, até a gente vai ver aí uma marcaçãozinha que eu fiz rápida, que o normal é dar uma aguadinha leve, assim, só para sentir o espaço que você vai ocupar a forma, e com preto mesmo, uma tecozinha, assim, só uma marcação linear, né? Mas sem botar muito, porque não adianta escurecer aqui, porque o movimento principal é de iluminar, então o ideal é desenhar com a luz, né? E a primeira luz é o laranja. Só que se eu botar laranja e sujar com preto, volta, o tom volta a ser o mesmo terra de cena do ponto de partida. Então, na hora de fazer o quadro, o ideal é achar um laranja que, ao misturar com preto, resulte no mesmo tom de terra de cena que você usou para dar a imprimadura. Então, preparei lá a minha imprimadura. Como? Preparo um laranja e escureço ela com preto. Depois eu acho esse mesmo laranja e começo a trabalhar iluminando com ele. E se eu não gostar, eu apago com preto, porque o preto aqui vai funcionar como uma espécie de borracha, ele vai voltar escurecendo a brincadeira. É a única possibilidade do jogo? Não. A gente tem aqui, se a gente tem aqui os cenas, né? Esse é um cena mais nos tons de terra mesmo. O que a gente está fazendo aqui? A gente está misturando esse cara com esse, dá o laranja. Se eu encostar preto nele, eu volto para o cena central. Mas eu tenho outras combinações. Ora, preto com amarelo dá um terra verde aqui no meio, né? Se eu misturar vermelho, eu volto para o cena. E a terceira é a monocromia de amarelo, né? Eu tenho marrom de um lado, vermelho e preto. Se eu tocar amarelo nele, eu volto também para o terra de cena. Então, essas seriam as três combinações que ainda não, nas quais ainda não incluiu-se o branco, né? E a mesmíssima coisa acontece se eu usar uma paleta mais luminosa, como um cádmio, um cobalto, o carmim, ultramar. Uma paleta de cores mais vibrantes também funciona do mesmo modo. Essas combinações podem ser desdobradas da mesma maneira. Então, a gente teria esse ponto de partida, eu vou iluminando aqui, eu posso desdobrar, como eles faziam em cima da figura humana, o primeiro motor era o laranja mesmo, né? Que é tonal, você repara que nesse aspecto que eu citei aí, né? Pode se achar, por exemplo, um verde aqui, né? Preto com amarelo, eu posso achar um verde aqui que tem o mesmo tom de claro-escuro do vermelho, aí eu não tenho um movimento de claro-escuro, eu tenho um movimento estritamente de cor. O marrom e o amarelo também é tonal, né? O laranja e o preto cria-se um movimento de claro-escuro e o marrom com o amarelo também, mas o verde com o vermelho não, né? Então, eles gostavam de começar pelos tons laranjas porque era o tom da forma principal deles, que é o tom da procura ali da forma da figura, né? E se for mais claro do que o laranja, aí entra-se com amarelo e branco em cima desse laranja. O laranja, tal como lá no Leonardo, funciona como eixo, como fio condutor ali do processo. Já, você vê que já começa a haver uma possível desdobramento cromático, que vai na direção dessas cores saturadas, mas normalmente esses desdobramentos de cor, a gente viu no Leonardo, sendo a mesma coisa, né? Eles gostavam de começar pelos terras e concluir ali acrescentando veladuras com as cores mais puras, mais saturadas, para ganhar mais vibração. E em cima de um contexto de cores terras, essas cores ganhavam um forte impacto. A gente vai ver alguns exemplos aqui. Mas o que eu queria destacar do processo, essa página aqui é importante nesse aspecto,
é esse movimento de iluminar, tá? E esse ir na direção das cores saturadas e opacas, né? Primeiro vem a opacidade, depois, em cima disso, dessa pré-pintura seca, ela aprima esse primeiro movimento, depois a gente não vai ter tempo de fazer, mas depois de seco, aqui vinham as veladuras em cima. Então, vamos dar uma olhada como é que isso funciona, depois a gente foca mais no exercício mesmo. Isso aqui é um teto, aquele retábulozinho que eu indiquei ali no início, né? É esse aqui, né? Faz parte de um teto de uma igreja que foi destruída ali na Segunda Grande Guerra. Então eles pegaram os pedaços. É feito para ser visto de longe, então ele não deu grandes acabamentos, não precisou amarrar muito o desenho e tal, né? E aí ele expôs um pouco mais o processo, então são referências boas para a gente ver a mecânica do negócio, né? Que é esse retábulozinho aqui, né? E o fundo é esse aqui, tá? Esse ciano aqui que está embaixo, ele começa iluminando com esses tons de terra alaranjado, tá aqui, tá ali, né? Se eu começo a lambuzar lá a minha tela com esse laranja, que, e misturo preto a ele, você vê que tem umas aguadinhas ali também, ó, as aguadinhas de preto. Aqui já começa a complicar, porque o preto começa a chegar perto do branco, se misturar os dois dá frio azulado, né? Mas enquanto ele está aqui, ó, nessas regiões, ele pode iluminar com laranja, se ele sujar com preto, ele volta para o ponto de partida. E aqui é opaco, né? Não é uma laranja na aguadinha, é uma laranja que você vai no esfregaço ali, lubrificando a superfície, né, que você vai, de siena, que você vai trabalhar, e sujando ele com um pouquinho de preto, ele volta para o siena. Então dá para brincar, ficar desenhando com a luz. Então, importante na hora de fazer esses estudos para esse quadro, né? Amanhã vocês vão preparar o fundo e fazer os estudos. Faz com papel de cor, um papel escuro, né? De preferência preto mesmo, mas pode ser aquele papel cartão, aquele pardo, né? Que tem uma cor meio amarelada. Esqueci o nome agora. Esqueci o nome do já papel. Craft? Craft, isso. Papel craft. Mas o importante é desenhar com algum material que você consiga desenhar com branco, né? Pode ser giz, lápis, tinta, guache, tinta acrílica, alguma coisa que você consiga desenhar com branco, porque o movimento seria de iluminar. Então você já prepara, já simula o que vai acontecer no desdobramento do processo na tela mesmo. Sendo que na tela a gente vai intermediar, né, esse branco com a cor. No caso, se for figura humana, é o laranja, né? Professor, Pois não. eu posso usar, ao invés de tela, eu posso usar um craft, tipo assim, o suporte pode ser craft também? Olha, pode, a gente não está focado, o estudo é dos processos, então o foco não é o, o material, o suporte, nem a tinta que você vai usar. Eu sempre recomendo o óleo porque é mais fácil de misturar e a derivação dessas cores acontece muito na própria superfície da tela. E o óleo é mais propício para isso, né? Porque as outras tintas secam muito rápido. Então, mas pode sim, mas, portanto, no estudo você vai no craft mesmo, mas na hora de fazer o trabalho maior, prepara esse fundo, tá? Vocês aprenderam lá como é que prepara papel com a Marta, provavelmente, ou com o Edson, lá na teoria da pintura, né? Tem que dar uma encolada no papel, porque o óleo é ácido, e se não encostar na fibra do papel, com o tempo ele ataca, né? Estraga o papel, né? Então tem que dar uma encolada nele, de preferência com cola quente, uma gelatina, né? Que entranha nas fibras do papel, dá uma encolada e depois prepara o fundo, porque se botar cola pura ali não vai ter a menor absorção, né? Então prepara esse fundo com um siena equilibrado, tal como a gente está indicando aqui. Acha um laranja, escurece ele com preto e prepara lá a tua tinta, né, no caso aqui a base d'água para secar rápido mesmo, dá o fundo. Aí na hora da pintura, aí você faz a mesma combinação com óleo. Na palheta, tira tudo, nada de ficar enchendo a palheta de
de outras cores, como vocês fizeram aí, alguns fizeram aí no trabalho anterior, né? Tira tudo, prepara um laranja, encosta preto nele e vê, e dá um tequinho ali no cantinho da tela. Se ficar com o mesmo tom de terra de siena, beleza. Aí você começa a trabalhar com ele, né? Laranja e preto na hora de escurecer, nessas áreas mais baixas de desenho ali da forma, e amarelo em branco na hora de iluminar. Em cima desse mesmo laranja, se você entrar com amarelo e branco, você ilumina sem alterar o matiz, né? Você está ali no eixo dos laranjas. Então, é um movimento de desenhar com as luzes, né? Porque o laranja já vai começar a criar o desenho, né? E é desenhar com as luzes e, ao mesmo tempo, não entrar muito no mérito de uma cromaticidade determinada, porque o eixo aqui é o eixo dos laranjas, no caso da figura humana, mas, mas pode se derivar no eixo dos amarelos ou pode derivar naquela combinação de verdes e vermelhos, né? Quem for fazer paisagem, por exemplo, talvez vale a pena raciocinar um processo desdobrando ele, não no início dos tons alaranjados, e sim no início desse jogo de mais cromático, o menos claro-escuro, que é um processo diferente. Aqui ele ainda permanece desenhando, né? O foco ainda é de construir o desenho da figura, para, no segundo momento, desdobrar um pouco mais a estrutura de cor. Mas o movimento seria esse. O laranja está sempre no meio, o laranja é na pasta, não é para ser dissolvido, você esfrega ele, lambuza a tela, preenche os poros da tela, né? E isso vai criar uma camada fina, com pincel de cabo amarelo. Eu vou mostrar isso aqui um pouquinho mais à frente. Um pincel de cabo amarelo, que você faz um esfregaço, não bota muita tinta, é só para lubrificar a superfície e vai sujando aquele laranja que está lá, com preto para um lado, com amarelo e branco para o outro. Ou seja, eu vou desenhar, né? Eu escureço para um lado, ilumino para o outro, só que o laranja está no meio. Se esse amarelo com branco começa a se misturar com aqueles cenas, porque o laranja com preto dá o cena, né? Se ele começa a se misturar com esses cenas que ainda estão úmidos, ele começa a dar esses tons quebrados, que eles gostavam muito de fazer. Nem sempre eles ficam no eixo dos amarelos. Vamos ver esse outro aqui que ocorre esse desdobramento, que eu acho que fica mais claro, esse desdobramento cromático, né? Esse também é um outro trabalho do Tiziano, né? Esse cara aqui do canto, tá bem no eixo, né? Laranja e preto na hora de escurecer, amarelo e branco na hora de iluminar. Deixa eu até pegar aqui no detalhe para vocês verem. Laranja e preto escurecendo e amarelo e branco na hora de abrir as luzes, né? E aí você vê, esse desenho aqui da área de luz começa a ter mais importância justamente do que um contorno limpo, que ali ele vai lambuzando mesmo, ele destacou esse nariz aqui, ao escurecer um pouquinho ali o fundo, mas esse escuro também desenha aqui o nariz, também desenha o olho, ele vai numa espécie de manchinha, construindo ali de um lado e para o outro, tendo o laranja como centro, né? O laranja permanece ali como cor central, né? Que é o mesmo que aqui nessa mão da esquerda, a gente vê bem o amarelo com branco, né? Que volta em cima do tom alaranjado. Se botar o amarelo com branco em cima do siena mesmo, ele dá um tom quebrado, assim, tá? Fica faltando o vermelho, né? Então, ele vai dar um tom quebrado, é um movimento de escurecer, é uma monocromia de amarelos, né? Então tem que lambuzar com laranja e vir em cima do laranja veio com amarelo e branco. Agora começa a perceber aqui. Bom, aqui ele está com o laranja e voltou, tem um tom mais rosado nessa região. Olha, esse tom mais rosado, como é que faria? Olha, se eu pegar, sujei com laranja, em vez de voltar com amarelo e branco, eu volto com branco puro, eu tenho um tom mais rosado, que é aquele que começa a dar uns tons ligeiramente violáceos, né? Na estrutura. E a barba está numa cromaticidade muito mais neutra do que essa área, do que essa, ou do que a própria mão, né? Então, a barba é o quê? É o terra de siena, né? Misturei esse laranja com preto, vai dar esse tom aqui de terra de siena. Se eu sujar com branco, eu tenho esses tons quebrados e neutros aqui, que ele articulou ali na barba. Ali ele já começa a puxar uns tons mais frios mesmo, né? Que é, se esse siena tiver muito preto, né? Ele e voltar com amarelo e branco ou com branco puro, começa a puxar os tons azulados.
No movimento de escurecer e clarear, ou seja, de desenhar, começam a haver esses desdobramentos de cor. Ora, o normal, no caso da figura, achar primeiro esse eixo dos quentes, alaranjados, para, num segundo momento, desdobrar variações de cor, né? Aproveitar variações de cor possíveis ali dentro desse movimento, né? Aí foi. Vamos pegar esse terceiro aqui também, que já tem esses tons mais quebrados mesmo, tá? Aqui é o laranja, ilumina com amarelo e branco, tá o amarelo e branco aqui, e escurece com preto. O resultado é um siena, mesmo do ponto de partida. E aí ele fez esse movimento aqui, né? Foi degradando desse centro de cor na direção dos sienas. Ora, se em vez do amarelo e branco cair em cima dos tons alaranjados, ele começa a bater em cima dos cenas mesmo, né? Porque aqui tem cenas também, né? Já é o laranja sujo com um pouquinho de preto, aí começa a dar esses tons quebrados, esses tons que é cor nenhuma, a gente, é difícil de nomear. É claro, ele deixou vibrar aqui um pouquinho mais alaranjado, ali também um pouco, puxou um pouquinho para o rosado, aí começa a brincadeira, né? Na boca, um pouquinho mais avermelhado e tal, mas o eixo desse rosto aqui, como eu digo, vários pintores trabalhavam muito nesse eixo mais quebrado da cor, né? Não é um laranjão, né? Tipo a gente viu lá um Rafael vai permanecer mais esse Rafael, por exemplo, ele permanece mais no eixo dos laranjas mesmo, né? Mas os outros pintores não, né? Outros, sei lá, o que a gente viu aqui, um Pierre de la Francesca, não, aqui também tem um pouco o eixo dos laranjas, mas a gente viu lá, o próprio Leonardo que a gente viu, né? Ali na cabeça da Santana é mais no eixo dos laranjas e aqui não, né? Quer dizer, é claro que aqui é outro fundo, mas a lógica é o eixo de cor que justamente o Tiziano está sistematizando em um processo. Então ele elimina esse movimento de escurecer inicial, por transparência, e já começa a trabalhar direto nas cores opacas e empastadas. Ora, é nessa época também que começa a surgir um gosto pela a pincelada aparecendo, né? Esses toques aqui, assim, que é típico do barroco, né? Uma pincelada mais explícita ali, né? A gente sente o desenhar do toque do pincel, que o clássico é aquela coisa mais, ele elimina a pincelada, né? É mais o desenho propriamente dito, e eles fugiam, né, dessa pincelada aparecendo, porque gostavam daquele modelado da forma mesmo, né? Então, isso também tem relação com o próprio procedimento, que como eu tenho que iluminar, eu tenho que botar mais tinta. Ora, quem é que é mais opaco na brincadeira? É o branco, né? Então, essas pastas de branco, que de repente a gente vê na pintura barroca, sobretudo nas áreas de luz, né? É o amarelo misturado com branco, ou às vezes o branco puro, que eles empastavam, carregavam aquilo, porque tinha que afastar desse escuro do fundo. Então, esse processo é muito propício para você exagerar nesse carregado da tinta, né? Porque se você der na aguadinha, uma aguadinha de branco em cima do ciano, quando ela secar, ela apaga, ela escurece novamente, escurece bastante, né? Se eles fizeram têmpera, devem ter percebido isso, né? Na hora de iluminar é mais difícil que na hora de escurecer, né? Na hora de iluminar você tem que dar várias vezes, clareou ali, depois que seca ela apaga, aí você tem que repetir aquela luz para ela ir para o lugar que você quer, porque na primeira é muito difícil de ela ficar bem iluminada, né? E então é um processo que propicia esse tipo de negócio e elimina, já começa com os opacos, o cara vem iluminando bastante, e se você quiser trabalhar com veladuras, exagera esse movimento de iluminar, né? Ilumina mais do que tem que ser, porque a veladura ela vai escurecer, é igual a aquarela, ela usa a luz da camada que está embaixo, né? Ela vai abaixar a camada que está embaixo. Então, se você quer trabalhar com veladuras, aproveitar essa vibração das transparências, o ideal é que você ilumine o quadro mais do que você quer que ele seja no final do processo, no final da composição, para ter o que fazer com essas veladuras, porque elas vão abaixar novamente, elas vão escurecer a superfície novamente. Então a gente vai ver um greco aí que é bem isso também. Eu fiz um rafezinho rápido para ficar bem explícito para vocês, e eles têm uma certa dificuldade de visualizar o processo, né? Que o fundo cena aqui parece meio neutro, mas ele é um pouquinho, quando seca, né, o fundo cena a base d'água, se você molhar ali, ele vai ficar com um tom de cena mais
um pouquinho mais característico, né? Aqui ele está parecendo um pouco mais pro neutro, mas é um siena mesmo, porque está seco, né? É aquela tinta à base d'água, seca, fica meio fosco, e quando você começa a trabalhar com óleo em cima, ele vai para o tom correto, né? Tem que dar esse desconto aí, em termos de técnica mesmo, né? Mas a base seria essa, né? Fazer uma marcaçãozinha rápida com preto, né? Sentindo, sujar a área que você vai trabalhar com o laranja, você vê que o laranja já funciona como luz, ele ganha uma grande luminosidade, né? E intensidade, isso é pó-xadrez, a terra de ocre com terra queimada, né? São pigmentos só terrosos, vou parar aqui um instantinho, são os pigmentos só terrosos que estão sendo usados, o laranja já ganha um grande impacto. Quando eu entrar com pincel de cabo amarelo, eu estou trabalhando com laranja. Quando entrar o pincel de cabo preto, é o preto mesmo que está entrando na jogada. Então, se eu sujar com um laranja, né, eu estou dando um esfregaço só para lubrificar a superfície. Aí entrei, agora eu vou ter que começar a desenhar em cima desse laranja. Se eu pegar preto e jogar ali em cima, o resultado é o mesmo terra de siena que serviu de ponto de partida aqui nesse cantinho, né? É o mesmo terra de siena do fundo, né? Sujei com laranja, voltei com preto em cima, eu volto para a origem. Então dá para ir, voltar, empurrar, não gostei da figura aqui, apaga tudo e joga ela para o outro lado, né? Dá para ficar brincando ali com esse jogo, né? Com esse desenhar do laranja que já vai funcionar como luz, né? E, bom, se for mais claro do que ali a área de sombra, nessa área da esquerda é a área de sombra. Na área de luz, é o mesmo processo. Suja com laranja e ilumina esse laranja, em cima dele, né? Ilumina esse laranja com amarelos e brancos. Aí quem escurece nessa região da área de luz é o próprio laranja. Eu não vou escurecer com preto ali, porque senão dá aquela cor quebrada, aquela cor neutra, né? Então, na área de luz, quem escurece é o laranja, e na área de sombra, quem ilumina é o laranja, né? O laranja está sempre ali no eixo, mesmo que ele não apareça no final, ele serve de fio condutor, ele lubrifica a superfície. Não é para dar uma pasta muito grande de laranja, ele vai, é um esfregaçozinho para fazer as outras tintas que vão entrar em cima escorregarem ali em cima, né? Então, eu fiz essa marcaçãozinha rápida só para vocês sentirem o processo, aí já estou com outro pincel dando um pouco de acabamento, mas se esse amarelo e branco começa a misturar com esse ciano aqui, começa a dar aquela variada, né? Aquela degringolada. Deixa eu só voltar aqui. Ele não volta para o lugar que eu determinado. Não, só chamar a atenção aqui, por exemplo, deixa ele correr aqui um pouquinho para vocês verem bem no movimento do todo. Como é que dá para ficar bem à vontade, né? Esse olho da esquerda aí, já mais marcado, ele ficou numa altura ali, e o outro tinha ficado meio para baixo, né? Assim, meio inclinado para lá. Pô, marquei errado. Aí você vai ali, suja com preto, joga ele para o lugar certo, né? Acerta ele. Então é muito bom para retrato, né? A figura humana já voltou para o lugar, né? Só dar uma sujadinha no preto e encaixa ali o local que ele tem que ser. Então, a mecânica é essa, tá? Deu para ficar claro aí, a partir dessa brincadeirazinha aí. Não dei muito acabamento, né, mas esse quadro aqui é meu, tá? Eu também botei aí para vocês verem as possibilidades. O negócio também é só pigmento terroso, só para xadrez. Nessa época eu ainda fazia minhas tintas e estava estudando, né, essa parte do Tiziano. Isso é um retrato da Luciana, que era uma outra pintora que trabalhava no ateliê com a gente, e é um retrato de uma sessão só, tá? O fundo aqui eu deixei, o pessoal não deixou continuar, eu ia continuar o quadro, não, tá bom, deixa assim, tá. Aí ficou quase que inacabado, tá? Isso é uma sessão só laranja e preto na área de sombra, aqui uma aguadinha de preto, deixa eu pegar aqui o detalhe, dá para ver melhor. Aqui são aguadinhas de preto em cima do siena, aí suja com laranja, amarelo e branco, você vê que vai desenhando mais as áreas de luz mesmo, né? Passam a ser o foco principal. O olho ali é o fundo, tá? Não toquei nada ali nele. E o desenhar passa a ser com a luz, e não com... Então, aquele jogo das massas que o Wolfram cita, né?
aquele processo que prioriza as massas e os volumes, ao invés dos contornos, é típico desse processo, porque você começa, pô, a linha de contorno lá é o que sobra, eu nem desenho, é o fundo que respira, né? Então, começa a abrir esse tipo de processo. Propicia esse tipo de lógica, né? Bom, aqui deu o siena, se eu misturar o siena ainda úmido com o branco, dá esses tons quebrados aqui da roupa, né? Esse tom neutro ali. Aqui é um siena mesmo, né? Vou pegar aqui o apontador melhor. Aqui nessa região, né? É um terra de siena mesmo. E ali vibrou os tons mais de azul. Aqui também é um neutro, né? É o terra de siena com branco, dá esses tons quebrados. Mas se eu botar preto e branco, começa a vibrar os cinzas frios. Essa aguadinha de preto, né? Se eu sujar com branco, começa a dar os tons frios. Aí eu ia continuar, o pessoal me deixou, não, fica aí, isso é uma sessão só, deve ter umas 2 horas de trabalho aí, e de um desenhar com a tinta, tá? Isso é que é importante de ver. Então, o processo que ele abre, eu estava estudando esse processo, né? É esse. Depois eu vou até mostrar um outro aí que tem uns detalhes. E aí vamos para um quadro mais acabado do Tiziano, né? Que é a Danae. Esse azul aqui do fundo é aquela veladura igual o Leonardo, né? Ele não começa por ele, não, tá? Vou até pegar logo esse detalhe aqui. Ele tá ali no anjinho, é laranja com preto, dá o terra de cena ali na estrutura do cabelo e tal, né? Aqui nessa área, né? Laranja com preto, amarelo e branco na hora de iluminar, e ali vibra mais laranja, que ficou mais no siena mesmo, ele fica brincando ali com ligeiras variações de cor, né? Porque não é nenhuma variação de claro escuro, aqui é mais avermelhado na bochecha e tal. E aqui a gente tem os neutros, né? Esse siena aqui com branco começa a dar esses tons quebrados, mas tem alguns frios azulados também que foram empurrados nesses aqui, né? Foram empurrados na direção do neutro, porque ele entrou com um azul mais saturado, né? Um azul com impacto maior, então neutralizou a azulidão dos cinzas dele, que passaram a funcionar como uma cor mais quebrada mesmo, né? Vamos seguir aqui. Não, vamos aqui primeiro para essa região aqui de cima, que é bem o eixo dos laranjas mesmo, né? Tá dando para ver a setinha aí? Tá, né? O dedinho aí, né? O laranja está aqui, aí ele escurece com marrons, vermelho e preto, aí começa a dar esses tons aqui, mas aí é um terra de cena mais alaranjado, que o marrom esquenta, né? Acrescenta um pouquinho mais de vermelho. Aqui não, aqui puxou mais para os esverdeados, então é um terra de cena esverdeado, tem menos vermelho, né? É o laranja com preto mesmo, ou um laranja mais amarelado com preto. Ali ele iluminou com amarelo e brancos para dar esses tons mais quebrados aqui em cima, né? Nessa região. Então ele fica brincando ali com as variações do próprio siena, mais preto nessa região, mais marrom na outra, mais vermelho, mais laranja mesmo num canto. E no outro ele ficou criando essas variações, né? Aqui embaixo a gente sente um tom verde, mas tem até marrom também, né? Não é um verde, dava até para ter um verde mais saturado aqui, ele botou um verde mais saturado, mas aqui ele já quebrou com o próprio marrom, que é esse marrom aqui. Sujou com branco, começa a dar esses tons, esfriar um pouquinho esses avermelhados dos marrons. Vou pegar aqui a cabeça mesmo, que é bem o processo típico, né? O... Na cabeça propriamente dita, ele é o tradicional, né? Marrom, vou ver como é que esse escuro aqui é quente, né? É o marrom, né? Que escurece, ele suja com laranja, escurece com marrom, ele vai estar ali naquele eixo dos laranjas, propriamente dito. Marrom com laranja, com preto dá o siena, com o marrom vai dar um siena ligeiramente avermelhado, né? Mas é aquele eixo tradicional da monocromia dos laranjas, ilumina com amarelo e branco, você vê, aqui é um siena mais central, né? Aqui, né? Aqui começa a puxar um esverdeado, tem uma variação de quente e frio aqui um pouquinho mais quente, aqui um pouquinho mais esverdeado. É uma variação de cor, não é de claro escuro. Então ele fica brincando com aqueles desdobramentos do siena que a gente viu lá na parte teórica, né? Ora, se esse marrom aqui
se misturar com um pouquinho de branco, ou amarelo e branco mesmo, começa a dar esses tons de violeta aqui que ele botou na cortina, tá? E se ele tiver muito preto e sujar com branco, dá o cinza frio e azulado, né? Que a gente tem, francamente, aqui é bem mais frio e azulado do que aqui, por exemplo. Aqui ele está mais no eixo dos cianos. Então ele fica dosando, é uma cor na origem, tá? É uma cor que começa. É claro que ela se radicaliza, a gente logo é atraído por essas cores mais saturadas. Mas são cores muito baixas, muito terrosas, que ganham vibração justamente por conta desse contexto quebrado. E ele não vai direto para elas, ele vai nessa brincadeira aqui, vai se afastando gradativamente para justamente uma cor que é, por exemplo, lá do outro lado tem um azul mais forte, então neutraliza os cinzas, mas aqui não tem, ele vibra fortemente como um tom frio e azulado, né? Então, ele fica brincando ali com esse jogo de relações até, até alcançar ali as cores que ele quer, né? Então, a gente viu aqui os verdes aqui nesse canto, os tons mais violáceos aqui já começam a surgir desse marrom, e aqui, ali atrás da cabeça um cinza frio azulado, e aqui na perna dela, que cor, diabo de cor é essa? A gente não é frio azulado, né? Frio azulado está lá, não é quente, não é, é o neutro, né? O planejamento tende a ser o siena com branco. Terra de siena com branco dá o neutro, né? Como resultado. Então, na mecânica, ele começa a já indicar ali um esquema de cor, né? Você vê aqui nesse eixo mesmo, nesse eixo aqui de luz, né? Ele tende a ser mais quente, aqui um pouquinho mais frio. Então, o que veio ali? Achei um terra de siena ali. Se eu sujar com branco, eu tenho esse tom neutro, né? É um neutro absoluto, né? Que valoriza e destaca o calor de tudo que não for, né? De todo o desenho ali, a área da figura dele é valorizada cromaticamente como um quente, porque ele tem esses neutros todos aqui embaixo que, que empurram, né, os laranjas para o lugar correto, né? Bom, não vou nem falar da composição, porque não é o nosso foco, a gente está vendo mais o processo e o que, é que pode ser explorado ali. A composição é relativamente, assim, no todo, né, é relativamente simples, tem essa diagonal que atravessa, o anjinho e a mulher fazem uma relação ali em volta da nuvem, né? E de good nota esse grande destaque que ele deu, aquele azul ali, que deu grande profundidade, e esquentou ali toda a figura do anjinho, né? Agora, essa de cá eu queria comentar também, que a gente já viu ela lá na nossa composição, mas ficou devendo aí umas coisas em relação a ela. Ora, a gente tem esses frios, esse frio bem azulado aqui, bem perto do preto, né? Aquele lápis lazuli, né? Um ultramar, hoje em dia, né? Um tom muito parecido, que é quase preto, né? Para ganhar luminosidade, ele vai numa área bem escura, né? Bota escuro em volta, porque ele ganha um pouquinho de luminosidade, e ali tem um vermelho para valer, né? Mas isso são toques finais, né? Não é o princípio de desenho da composição, né? Ele não começa por ali, isso é o fim do processo, né? Ele começa por esse miolo aqui, vamos ver esse miolo aí. Essa cabeça aqui meio quadrada, né? Faz uma espécie de um retângulo, tem umas dinâmicas internas que animam ela, mas é uma espécie de um retângulo. Ora, aqui é o terra de siena, é o laranja, escureceu com preto, dá o terra de siena, e iluminou com amarelo e branco, está ali no esquema tradicional. Se esse siena é contaminado por branco, você bota branco em cima desse siena, começa a dar esses tons quebrados ali da barba, né? E aí, se tiver muito preto, como aqui, começa a voltar com branco, em vez de em cima de um siena mais equilibrado, como esse aqui, por exemplo, dá esses tons aqui, né? Esse siena aqui mais quebrado, com branco dá esse tom. Mas se tiver muito preto, ele começa a dar esses frios azulados ali, que ele vai articulando na estrutura do cabelo, né? Então, ele montou toda essa cabeça, ela dialoga com essa, evidentemente, né? O quadro é dividido por uma grande diagonal, mas a leitura rápida aqui, só para comentar um negócio aqui, antes de entrar no aspecto da palheta, né?
Aqui é bem típico do Tiziano, ele usa essa força, esses dedos, né, como setas ali, forças de campo, né, são setas que apontam aqui para dentro. O braço do cara acompanha a borda, vertical e horizontal, é rígido, né, uma composição quadrada, difícil de montar. Então, ele acompanha a borda do braço do Cristo, apoiando ela nas bordas lateral e inferior, mas a gente sente uma grande curva aqui, que é feita pela luz, né? Então, ele tem essa força ali dos dedos aí, que joga para cá, ele vai laranja, amarelo e branco, vai uma luz quente, né? Quando começa a chegar aqui, começa a ficar branco mesmo. Como é que ele encontra esses tons mais violáceos aqui? Ora, é esse próprio marrom, né? Que ele trabalha aqui nessas aguadinhas e tal, que, ao misturar com branco, resulta nesses tons violáceos. Um detalhe aqui, né? O marrons aqui, nessa área, né? Iluminado com branco, dá essas cores aqui. Mas é igual aquela cortina lá, né? Se esse marrom tiver muito preto, começa a dar esses frios azulados, né? Esses tons mais azulados ali. Mas quando é marrom com branco, começa a dar esses violetos. No contexto geral, funciona como um tom violáceo, né? Então, ele vai desdobrando ali a composição com esse jogo, né? Uma diagonal lá, jogou para cá para dentro, fez a curva, ele quer fazer isso aqui, ser recolhido pelo aquele escuro, é um escuro que é um marrom, que vai, aqui é o siena mesmo, repara ali no centro ali da cabeça propriamente dita, né? Como aqui é um Siena, ali também é o mesmo esquema, né? Laranja, suja o laranja com preto, dá o terra de Siena, mas se sujar com vermelho, aqui é uma variação mais de cor, é uma manchinha mais avermelhada na boca. Esse olho aqui também está lá naquele território da bagunça dos Sienas, começa a ir para um lado e para o outro, começa a surgir a forma, né? Ali naquele olho não, ele já desenhou com mais objetividade, é uns tons mais avermelhados, ele tem até um cinza friozinho azulado, para dar um olho azul ali, que provavelmente é fantasia, né? Porque o Cristo era negro, né? E aqui a gente sente uma forma meio vertical que dialoga com aquele braço, né? Que acompanha a borda lá, né? Que é meio na vertical também. Então apoia também. Mas o movimento geral é esse escuro que vem ali pela cabeça, né? Pelo cabelo, desce aqui e quer rodar em torno desse olho aqui. Nesse olho é o foco central ali, é o eixo de maior peso da composição. Deixa eu comentar aqui uma coisa que mais no original que dá para ver mesmo. Repara, ele deu um tecozinho de branco aqui, tá vendo? Dá uma pincelada. Esses vermelhos aqui, que é os espinhos com sangue, é esse mesmo terra queimada, vagabunda, é uma terra avermelhada, né? Só que aqui é na aguadinha, na transparência, na veladura, né? Ele dá um tecozinho de branco, espera secar e vela, dá uma veladurazinha com vermelho, aí ele ganha essa luminosidade e vibração cromática. Então aqui ele já é um segundo momento assim desse desdobramento posterior, né? Primeiro ele começa com os opacos, espera secar, depois ele fecha com algumas veladuras para misturar, para arrematar um desenho, para fazer um desenho, por exemplo, vai desenhar o olho ali, né? Aquele pretinho ali, todo mais analítico, mais marcadinho mesmo. Ora, se isso aqui tiver úmido, quando ele der aquele preto ali, ou ele acerta de primeira, ou se ele mexer qualquer coisa, começa a dar frios, como ele aconteceu aqui em cima, aqui é proposital, né? Para valorizar esse vermelho aqui do olho, e jogou uma sombra fria aqui da sobrancelha, na direção entre a sobrancelha e o olho, né? Mas se ele começa a desenhar muito aqui, e isso aqui ainda está úmido, começa a dar esse tipo de variação cromática. Então, nada melhor do que resolver, né, essas luzes, esse movimento de iluminar, essa pasta de amarelo com branco, aqui tem até mais branco, que deu um certo rosado do que amarelo, né? Aqui é mais no eixo mesmo, mas ali tem mais para o branco mesmo, deu um tom rosado. Aí espera isso secar e depois vem arrematando esses fluxos gerais, assim, essa mancha que atravessa tudo, né? Que unifica tudo, e o desenho também, arrematando uma forma ou outra, com mais cuidado, porque ali errou, ele pega o paninho, tira e empurra para lá, empurra para cá, vai acertando. É mais fácil de fazer assim, né? Pensando, primeiro eu vou entrar com os opacos,
tentando resolver a cromaticidade dos opacos, depois eu espero secar e eu fecho a estrutura do quadro com as veladuras. Tá beleza? Agora, só para finalizar, que é o nosso tema principal, é o fundo, né? O desdobramento cromático do fundo. Aqui a gente vê que está bem no eixo dos amarelos mesmo, né? Como é que eu trabalho isso aqui, né? Ali é laranja, tá vendo? Esse cantinho daqui é mais alaranjado, mas aqui ele começa a puxar os amarelos e brancos e tal, e fica no eixo dos amarelos. Como é que eu escureço para desenhar, para fazer essa textura de madeira e tal, né? O amarelo, sim, aqui já começou a dar verde também, tá vendo? Mas como é que eu fico aqui no meio, né? No escureço um amarelo sem alterar o matiz dele? A gente viu na pintura passada, é o marrom também, né? Esse mesmo marrom que ele está escurecendo os laranjas, ele botar um pouquinho mais de vermelho, né? Porque aquele marrom dos laranjas tem mais preto. Esse aqui, um pouquinho mais de vermelho, ele permanece ali no eixo dos amarelos. Então, ele ainda fez uma brincadeira de que é um jogo de cor, partindo ali desse eixo. Né? A gente sente esse amarelidão aqui, isso acaba destacando o calor dessa mão e o calor dessa região de cá. Essa mão, só para complementar a parte de composição, né? Essa mão ela joga para. Ali é cinza também, né? Preto e branco e tal. Essa mão tem essas forças de campo que jogam para cá. Entra aqui, ela faz a curva por conta da luz, é a luz que faz esse movimento, né? Que quer jogar lá para dentro, e ali já se transforma no escuro que faz aquele movimento para lá. Essa mão de cá, esses dedos aqui não jogam para baixo. Curiosamente, eles parecem um leque, né? Que ligam essa mão com aquele personagem lá, é a mão dele, né, que está segurando, ajudando a segurar a cruz, né? Mas não funciona da mesma maneira. Aqui a gente funciona mesmo como uma ponta de uma seta, né, que joga para baixo. Ali, ao contrário, parece que ele remete lá para cima, né, pela própria lógica de cor, por essa mancha aqui, né, essa barba também escorrega, quebrando aquela forma retangular dura, né, que a cabeça como um todo teria. Então, ela também. Você acompanha um pouco esse movimento dessa sombra aqui, né? Mas ali parece mais um leque. Então, esse recurso do Tiziano, né, de usar esses dedos assim como forças de campo, nem sempre ele funciona em determinados momentos, mas em outros ele pode funcionar de outra maneira, como aqui nesse caso. Né? Mete mais para cima, mais o dedo apontando para lá, o leque, do que jogando, forçando ainda mais essa diagonal. Né? De todo modo, se a gente for jogar daqui para baixo, a gente encontra novamente um azul saturado aqui, o olhar dá aquela parada ali, né? Por conta da cor. Beleza? Bom, aí o Tiziano começa lá, aqui na estrutura do olho do Cristo, ele já ainda está ali na lógica do clássico, um desenho mais limpo, né, mais definido, né, não é tanto da mancha, mas o fundo do Siena propicia essa fatura mais barroca, de uma forma mais aberta, que sugere mais do que afirma, né, que não desenha tanto, e aí a gente vai dar uma olhada nesse quadrinho aqui, que eu vou pegar o detalhe dessa cabeça aqui, tá? Isso que me interessa, é uma anunciação também, mas eu queria pegar mais o detalhe, não tem uma definição muito grande desse quadro, então não dá para fazer um zoom aqui em cima do todo, mas eu tenho o detalhe dessa cabeça daqui, que é típica daquilo que o Wolfram está indicando como o espírito do barroco, né? Uma desvalorização da linha, né? Em prol dessas massas que ele fala, esses volumes internos. É o mesmo esquema, né? Laranja aqui, mais saturado, sujou com preto da Alterra de Cima. Você vê o desenho desse contorno daqui, né? Como é que essa mancha que entrar ali, não tem, essa linha aqui tem mais peso do que essa, né? Mas como é que ele resolve essa boca? É uma pincelada única, né? Ele faz aquela baguncinha ali em torno do ciano, daqui a pouco sentiu a necessidade de desenhar o lábio superior, ele dá uma pincelada ali e pum, deixou quieto, né? Então a fatura do toque do pincel começa a aparecer e ela começa a ser consequência dessa fatura interna, desses volumes internos, né? Esse laranja com amarelo e branco dá as encarnações tradicionais, se botar branco dá esse tom mais rosado aqui, e aqui no cabelo, que é por isso que eu botei esse detalhe aqui, como é que ele faz isso aqui? Olha, aqui ele escureceu o amarelo e iluminou sem alterar o matiz. Não é verde, não é laranja, é o amarelo mesmo que escurece e clareia. Aquele mesmo esquema da aula passada, do trabalho passado, né?
eu escureço com um marrom bem equilibrado, de preto e vermelho, de modo a escurecer e iluminar o amarelo sem alterar o matiz dele, e o resultado, no meio do caminho, é o terra de cena, que é o terra de cena lá que serviu de ponto de partida. Então, a gente vê que tem uma lógica interna muito amarradinha, né? Muito certinha. Eu não gosto de mostrar meu trabalho, não, mas perto desses monstros aí a gente fica. Mas eu vou botar um meu aqui também, que é um retrato que eu fiz da minha esposa, mas para a gente ver. Isso aqui eu estava começando a estudar o processo esse ano e a gente fez um grupo de pesquisa e eu pintei um quadro também, tá? Isso é para xadrez mesmo, a gente preparava a nossa tinta lá com pigmento e óleo de linhaça, triturando e tal, e era a paleta terra, né, para ver, insistindo a coisa funciona. O esquema é o mesmo, né, laranja e preto ali na área de sombra, amarelo e branco na área de luz. Aqui a gente já vê os marrons, mais o vermelho com preto, né, para escurecer os laranjas, mas aqui já começa a surgir os terras de siena, propriamente dito. E aqui, esse cabelo solto aqui em cima desse brancão, é o terra de siena com branco já seco, né? Tem esse detalhe aqui que eu queria mostrar, para destacar bem isso, né? Que é o terra de siena em cima de um branco seco. Então, o que eles faziam, tá vendo as aguadinhas aqui? É o mesmo terra de siena que vai desenhando as sombras ali da mão e tal. Eu até usei esse recurso da seta do Tiziano, né? Para criar um eixo aqui, depois a gente vê no todo. Mas eu queria destacar era isso aqui. O terra de siena com branco, se o branco estiver seco e eu der uma aguada em cima, ele tem uma certa vibração. Agora, se eu misturar com branco, dá essa cor quebrada, dá o neutro. Tem uma variação cromática fundamental, porque aqui eu tenho tons parecidos, né? Próximos a esses de cá, né? Então, tons aproximados. Só que aqui eu estou por transparência e aqui eu estou na opacidade, eu estou misturando o branco com cena, e ali eu estou sobrepondo em cima de um branco seco uma aguadinha de cena, que é esses cabelos, aquelas sombras todas do planejamento, e é o mesmo cena que vai dar o arremate do desenho como um todo, né? Ali eu usei também, que eu tinha citado, né, tem um eixo aqui, né, que vai na direita, aí eu escolhi uma paisagem lá e tal, está sentado, é mais moderno, né, está sentado em lugar nenhum, né, mas eu estava pintando paisagem na ocasião, botei uma paisagem maluca lá no fundo, tem esse eixo daqui, que acompanha o olhar e tal, e o outro é dado por essa, essa coisa que caiu, essa perna, aí eu botei um paninho lá fora e tal. Mas é mais para a gente ver essa diferença que acontece entre transparência e opacidade. E se quiser trabalhar com as transparências, com as vibrações de transparência, o ideal é iluminar mais do que tem que ser no final. Eu não vou fazer esse modelado à la prima, porque vai desdobrar cores neutras logo nesse movimento. Então eu exagero ali, boto o branco lá, esqueço ele, para depois de seco dar aquele arremate final na estrutura da composição. Beleza? Vamos dar um intervalinho então, e depois a gente continua com os outros exemplos de outros pintores.